Fala galera, foi revelado 4 nomes de peso para assumir a seleção brasileira. Vamos conferir junto comigo quem são eles? Confira aí, ó. A seleção completa uma semana sem técnico. E não seria muito diferente mesmo se a história que o presidente Edinaldo Rodrigues está contando for verdade. É natural ficar uma semana sem técnico. Porque demite na sexta-feira o Dorival Júnior, data na qual o próprio Rodrigo Caetano é comunicado de que ele segue no cargo e que o presidente decide demitir o Dorival. E aí o presidente, a partir desta semana, né, a partir do fim de semana e a partir da semana, começa a se reunir com o Rodrigo Caetano para tratar do assunto. Então é normal que, já que você quer trazer um treinador visando a próxima Copa, isso pode levar um tempinho mesmo. É melhor fazer isso com calma do que pegar o primeiro que aparece pela sua frente. Então eu entendo que uma semana, embora uma semana a gente tenha perdido muita coisa já de trabalho. Teve jogo do Real Madrid, como é que jogou o Vinícius Júnior, como é que jogou o Endrick, teve jogo do Barcelona ontem, a estreia do Campeonato Brasileiro, a estreia dos times na Libertadores e Sul-Americana. Tudo isso é tempo de trabalho que um novo técnico poderia estar debruçado sobre ele, mapeando, estudando os próximos adversários, que são pesados, hein? Equador em Quito e Paraguai em casa. Mas a gente não tem esse cenário ideal, porque o Brasil demitiu o Dorival Júnior e está buscando agora um substituto para ele. O presidente se licenciou de todas as funções administrativas, está cuidando só disso com o Rodrigo Caetano, e só ele e Rodrigo Caetano estão à frente do negócio, é o que eles dizem. E eles têm a esperança de fazer como foi o anúncio do Diniz, ou seja, quase ninguém sabia que ia ser anunciado um interino do tamanho do Diniz, de repente surgiu o nome do Diniz. E mesmo o Dorival Júnior, eles têm a esperança de manter o assunto em sigilo. Mas eu consegui apurar, e é uma fonte muito confiável, muito insuspeita, e consigo confirmar para vocês 4 nomes que estão na mesa da CBF. Os 4 nomes são os preferidos e estão sendo avaliados. Tenho para mim que o preferido deles é o Jorge Jesus. O principal nome, assim, o mais plausível é o Jesus. Mas além do Jesus, Abel Ferreira, Carlos Ancelotti e a novidade que não foi falada ainda, José Mourinho entrou na lista de nomes avaliados. Então, assim, na minha percepção, tá? O Ancelotti seria o nome dos sonhos. Já não é de hoje que o Ancelotti é o nome dos sonhos. Me parece também o nome mais difícil de todos esses que vem aí. Então, é a expectativa e realidade. O Ancelotti é o nome dos sonhos, tem contrato com o Real Madrid até junho do ano que vem. Mas o preferido, por uma questão de praticidade, o contrato dele acaba em maio, antes do Mundial de Clubes, e ele já deu inúmeros sinais de que adoraria dirigir a seleção brasileira. Por isso que eu entendo por aquilo que eu apurei, que o Jesus seria o nome mais à mão, embora o Ancelotti seja o grande sonho. Abel Ferreira está sendo avaliado e Mourinho também. E aí a CBF avalia que, caso chegue ao consenso, esse aqui vai ser o cara, eles vão primeiro conversar com o clube, como fizeram com o São Paulo, à época do Dorival, e fizeram com o Fluminense também. Então, digamos que chega à conclusão de que tem que ser o Abel Ferreira. A CBF assegura que primeiro vai conversar com o Palmeiras. Olha, Leila, a gente quer o Abel. Como é que a gente faz? É multa? Como é que a gente... Mas isso é um detalhe, porque eu tenho certeza de que assim que eles decidirem o nome, e se o nome quiser, não tem nada que segure um treinador de deixar um clube para assumir uma seleção. Isso é o que eu apurei, meus amigos. São os 4 nomes hoje possíveis, principais. Há outros nomes debatidos? Há outros nomes. Mas esses 4 são aqueles que a CBF realmente tem na mesa, assim, no tete-a-tete, e ela vai tentar, assim que for possível, fechar um deles. E insisto, repito, Jorge Jesus é aquele que eu entendo como aquele que esteja mais forte no momento para assumir a seleção. A reunião com o coordenador geral executivo de seleções masculino, Rodrigo Caetano, e também com o Juan, onde o foco é exatamente na escolha do novo treinador da seleção brasileira. E isso, em breve, estaremos anunciando o nome do treinador e em tempo dele estar fazendo a convocação para os 2 jogos eliminatórios e que são ali em junho da data FIFA. Temos tido reuniões com o presidente Edinaldo, com a participação do Juan em algumas delas. Certamente nos próximos dias, assim que tivermos isso definido por parte do presidente, iniciaremos as negociações e, quem sabe, o mais rapidamente possível, podermos anunciar o nome do novo comandante da seleção brasileira.
o Edinaldo, para a escolha de treinador da seleção, ele não é bom, né? Porque, assim, tudo que ele escolheu deu errado. Ele escolheu o Ramon, ele escolheu o Diniz, ele escolheu o Dorival. Assim, ele, para escolher treinador, não é bom. Assim, a avaliação dele, não sei com quem ele avalia, você falou que ele está só com o Caetano, é muito ruim. Então, assim, qualquer nome que ele goste muito é preocupante. Já começa por aí. Dos 4 nomes, são perfis completamente diferentes. Exatamente. Não vou avaliar o currículo de cada um, para não ficar feio para um nem para outro. 3 portugueses e um italiano. Mas o principal fator desse currículo de todos é que são todos estrangeiros, né? O primeiro vem isso, depois vem todas as outras coisas. Eu sou zero pacheca, tá, gente? Não tem isso comigo, não. 2 deles vitoriosos no futebol brasileiro, né? Tem que ser avaliar treinador e tal. Eu, particularmente, juro, eu não sou pacheca, assim, tô nem aí. Mas eu acho que é um demérito muito grande para os treinadores brasileiros, cara. Eu acho que, assim, se eu sou um treinador brasileiro, não é ciúmes nem inveja. Eu acho que em qual momento a CBF deixou de... Em qual momento ela deixou, não. Que ela passou anos sem investir na formação de treinadores, sem acreditar nisso, estimulando muito o boleirão, o cara que não se prepara, que não sei o quê, nananana. No momento que vem os técnicos estrangeiros, que têm uma formação acadêmica superior à nossa, educacional, inclusive... E aí eles superam os nossos treinadores. Eles são melhores do que muitos treinadores que temos aqui, têm problemas também como os nossos, mas isso mostra como nós passamos muitos anos negligenciando a formação técnica dos treinadores do Brasil. E agora a gente vai pagar pelas nossas escolhas, pelos nossos erros, né? Você enxerga hoje, como a gente não vai formar a tempo da Copa um treinador brasileiro assim, rapidamente, você enxerga algum treinador brasileiro superior? O que eu quero dizer não é do ponto de vista individual. Você pode achar um bom, outro ruim, não é isso. É que nós passamos tantos anos negligenciando esse cargo, o que é ser treinador de futebol no Brasil, que hoje nós vamos pagar por isso. E nós vamos pagar por isso abrindo essa janela para um treinador estrangeiro. Eu não sou contra os treinadores estrangeiros. Eu só estou querendo levar essa reflexão sobre o que fizemos pelos nossos treinadores, a ponto de hoje a gente preferir um técnico estrangeiro no comando da seleção a um técnico brasileiro. O treinador da seleção brasileira, diferentemente do que muitos acreditam, ele não é só um treinador de bola. Ele é um cara que se comunica com a sociedade, ele fala com a sociedade, pensando numa Copa do Mundo. Ele não fala só para nós da imprensa, só para o torcedor, ele fala para o Brasil inteiro. Então você tem que pensar nesse cara, você tem que pensar nesse cara como um comunicador do principal patrimônio da principal seleção do mundo, que é a seleção brasileira. Não dá para a gente errar também nisso. Então, assim, são 4 bons nomes, são bons treinadores. Você pode gostar mais de um ou mais de outro, mas eu vejo, assim, muitos problemas nessa escolha e fico insegura com a tomada de decisão do Edinaldo, porque as tomadas de decisão que ele teve em relação a treinadores da seleção brasileira foram ruins. Por que ela chegou em 4 nomes saindo do Ancelotti? Você tinha antes só um alvo, Ancelotti. Aí o Ancelotti não vem e você fica Mas perdido. O Jorge Jesus não tem contrato, não é o preferido da CBF? Ele é o preferido, mas não contrataram o Jesus ainda. Mas qual que é o... Você tem que avaliar o mercado. Ah, tá. Eles tem que avaliar o mercado. Pra mim, eu tinha certeza que o Jorge Jesus já tinha topado. O que me deixa triste é a avaliação de mercado sem um brasileiro. Eu também acho. Então, só passar em cima disso, eu queria dar uma opinião. Eu estou numa linha divergente da de vocês. Eu concordo que a gente tem 1000 problemas da formação de treinador e um deles é a indústria da salvação, que a gente debateu aqui. Ótimo esse termo, ótimo. O treinador brasileiro hoje está muito especializado em pegar time para salvar do rebaixamento. Isso refletiu na seleção, né? O sobrevivente. A gente refletiu isso na seleção. Aí o clube vai lá, ele fecha um contrato, ele ganha um prêmio, fecha um contrato, o clube vai lá, paga uma multa rescisória, ele assume outro time que está em processo de salvação, o clube paga o que ele quiser, depois paga uma multa rescisória para mandá-lo embora, e ele está perdendo a característica principal do técnico, que é planejar uma temporada com começo, meio e fim. Então isso está claro para mim. O treinador brasileiro também precisa pensar muito nisso. Se dá mais ao respeito e falar, peraí, eu não sou só bombeiro, eu quero um time para começar a temporada, terminar a temporada. Mas posta a realidade à mesa, eu vejo um mundo do futebol de seleções, inclusive, muito globalizado. Então eu vejo um argentino que dirige a seleção uruguaia, Marcelo Bielsa. Nosso próximo adversário em casa é o Paraguai, que contratou um treinador argentino que somou mais pontos do que a gente depois da Copa América. E ele é argentino. Ah, mas o Brasil é diferente, o Brasil é penta. Beleza, eu olho para a Europa e Portugal, que tem uma geração de treinadores excelente, de tal forma que a gente debate a possibilidade de trazê-los para dirigir a seleção, e quem dirige Portugal é um espanhol, que dirigia a Bélgica anteriormente nas 2 últimas Copas do Mundo. Quem assumiu a Inglaterra foi um alemão, o grande rival da Inglaterra, a Alemanha historicamente.
E um alemão dirige a Inglaterra, que já foi dirigida por um sueco, por um italiano também. Então eu acho que o mundo do futebol está muito globalizado, especialmente no futebol de seleções. Então eu opino que a CBF acerta em buscar o melhor nome. Se ele nasceu no Brasil, na China, na Itália ou em Marte, para mim, ó, tanto faz. Eu acho que tem que buscar o melhor nome. E hoje, eu acho que o melhor nome, quando eu vejo esses nomes que eu listei aqui na mesa, eu acho que os melhores nomes hoje, infelizmente, para mim, nasceram fora do Brasil. Eu penso o seguinte, tem que ter treinador brasileiro. Assim, jamais vou fechar uma porta para alguém que vai vir subir o sarrafo. Eu sou muito fã do Abel. Acho que o Abel cairia como uma luva para a seleção brasileira. Mas nós temos 4 nomes, nem sequer um brasileiro, e nós temos. Eu citei alguns nomes aqui. Eu citei o Léo Jardine, que o André Jardine, que faz um trabalho fenômeno no México. De ouro. Não. Que conhece a seleção brasileira, desde a base, conhece o que é o futebol brasileiro. Nós temos o Roger Machado, que há muitos anos atrás, quando eu dei a minha opinião sobre o conhecer da parte dele do futebol, que eu gostava muito, trabalhei com ele no Palmeiras pouco tempo, mas gostei muito do que ele fazia, ele e o staff dele, eu fui massacrado. Como é que pode você falar? A gente não pode nem ter opinião. Apenas foi a minha opinião. Eu acho que o cara é bom. E agora o que aconteceu? Ele fez um bom trabalho no Juventude, pegou o Inter meio que capenga, e olha como é que está o Inter hoje. Nós estamos falando de um Inter hoje aí que está entre os melhores clubes do Brasil hoje, que vai brigar por títulos. E por que não esses nomes não podem ser nomes trabalhados na CBF? Por que eles não podem pensar em nomes brasileiros? Então, assim, não fechar a porta para os estrangeiros, jamais. Mas fechar a porta para o brasileiro, eu acho que tinha que ter muito mais. Nós temos que dar muito mais valor ao produto nacional. Eu quero ver alguém ser racista com um jogador brasileiro com o Roger Machado lá do lado. Eu interpreto muito mais. Não que estão assim. É que eu defendo a ideia, não quero defender a CBF, quero defender a ideia da gente se abrir para o mundo. Mas eu acho que tanto a Ana quanto o Felipe se abriu, defendem essa ideia também. A diferença, talvez, André, é que essa lista que está aqui, ela é reveladora de um desprestígio do profissional brasileiro. E aí, galera, tá aí os nomes: Abel Ferreira, Carlo Ancelotti, Jorge Jesus e José Mourinho, que é uma surpresa nessa lista. Quem você gostaria que assumisse a seleção brasileira? Deixa aí seu comentário abaixo do vídeo, participe! E você pode também deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, para ficar por dentro de tudo o que acontece no nosso futebol. Tamo junto, valeu e até a próxima!